Olá, bem-vindo de volta ao canal. O assunto de hoje é ganho de capital, programa GCAP, tributação de criptoativo, Forex, estoques, que são ações no exterior, bens imóveis e outros bens que são tributados no programa de ganho de capital. Se você ainda não está inscrito no canal, pense em se inscrever, clicar aí no sininho e seja bem-vindo, acompanhe o nosso conteúdo. Muita coisa de imposto de renda aqui. Agora a gente vai passar esses próximos meses falando de imposto de renda todos os dias por aqui, tá? Então, seja bem-vindo ao canal e vamos para o nosso PowerPoint para explicar para vocês como é que funciona essa tributação. Então, hoje o assunto é criptoativos, Forex, estoques, que são ações no exterior, imóveis e outros ativos. O programa de ganho de capital é onde você vai tributar essas coisas. E o programa de ganho de capital tem algumas particularidades. Ele não funciona da mesma maneira como a legislação brasileira. Eu vou ir acompanhando aqui a legislação passo a passo para vocês entenderem e vocês vão ver como funciona essa legislação, que ela é bem diferente da legislação da renda variável que a gente tem na Bolsa do Brasil, tá? Então, a fundamentação legal dessa tributação é a Lei 8.981 de 95, onde explica que o ganho de capital percebido por uma pessoa física em decorrência da alienação de bens e direitos de qualquer natureza está sujeito ao imposto de renda com as seguintes alíquotas, e aí vem a tabela. Então começa em 15%, vai até 22%, e aí só diz qual é a tabela e fala de ganho de capital, mas não explica o que entra aí. Porém, quando a gente começa a falar dessa tabela, tem algumas particularidades aqui bem específicas. No parágrafo 3º, por exemplo, nós estamos falando do artigo 21, no parágrafo 3º, na hipótese de alienação em partes do mesmo bem ou na segunda operação, desde que realizada até o final do ano calendário seguinte ao da primeira operação, o ganho de capital deve ser somado aos ganhos auferidos nas operações anteriores para fim de apuração do imposto na forma do caput. O caput é o texto principal lá do artigo, tá? Então, você vai fazer o quê? Olha o texto que diz: na hipótese de alienação em parte do mesmo bem ou direito, a partir da segunda operação, desde que realizada até o final do ano calendário do ano seguinte ao da primeira operação. E depois o parágrafo 4º fala: para fins do disposto neste artigo, considera-se integrante do mesmo bem ou direito o conjunto de ações ou cotas de uma mesma pessoa jurídica. Então, considera-se que se você está tratando de ações, você tinha ações da Apple e você está comprando e vendendo ações da Apple ali, fazendo uma operação atrás da outra em cima de day trade, você vai ter que somar essas operações para fins de classificação, é o mesmo bem ou direito. Então, a interpretação da receita aqui pode ser extensiva e complicar a tua vida, fazendo você ter que somar todas essas operações relativas ao mesmo bem, tá? Aí tem a medida provisória 2158-35 de 2001. No artigo 24, ela diz que o ganho de capital decorrente da alienação de bens e direitos, da liquidação, resgate e aplicação financeira, da propriedade de pessoa física, adquiridos a qualquer título em moeda estrangeira, será apurado de conformidade com este artigo. E aí fala que alcança moeda estrangeira mantida em espécie, outros bens que você tenha que sejam adquiridos em moeda estrangeira, e na hipótese de alienação, o imposto é apurado na declaração de ajuste. A base de cálculo do imposto é a diferença positiva em reais entre o valor da venda, alienação, liquidação ou resgate e o custo de aquisição do bem. Então, você pode ver por aqui, no parágrafo 4º, que ele fala: para os fins do disposto neste artigo, o valor de alienação, liquidação ou resgate, quando expresso em moeda estrangeira, corresponderá à sua quantidade convertida em dólar dos Estados Unidos no dia da operação e em seguida para reais, mediante a utilização do valor do dólar para compra, divulgado pelo Banco Central na data da alienação ou resgate, no caso da operação ou prestação a prazo, na data de recebimento de cada parcela. Então, ele explica como você vai calcular o imposto e como é que você tem que chegar no número das bases de cálculo. Tudo isso está previsto em lei. No parágrafo 5º da mesma medida provisória,
fala que se for adquirido com rendimentos originariamente em moeda estrangeira, você vai eliminar dessa conta a variação cambial. Então, quando você compra com recursos enviados do Brasil, a variação cambial é incluída no cálculo. Quando você compra com recursos originários do mercado americano, se você tinha lá um bem que estava uma casa, estavam te pagando aluguel dessa casa, o fruto dessa casa é originário diretamente, esses dólares foram ganhos em território americano. Esses rendimentos desses frutos vão ser tributados se você com esse dinheiro que ganhou lá comprar outra coisa, esse dinheiro que foi ganho lá não vai usar a variação cambial para trabalho, mas primeiro você tem que ganhar o fruto da casa, que foi o aluguel, a casa foi comprada com dinheiro que foi do Brasil, e aí o fruto dessa casa tem um problema de rendimento lá com variação cambial, tá? Então tem que separar as duas coisas para você poder saber, dependendo do tipo de coisa, uma tem variação cambial e a outra não tem. E o parágrafo 6º diz que não incide imposto de renda sobre o ganho oferido na alienação e resgate de bens localizados no exterior quando a pessoa que é dona do bem não é residente fiscal no Brasil. Isso é um tanto quanto óbvio. Se você mora nos Estados Unidos e é residente fiscal fora dos Estados Unidos, os bens que você tem lá vão tributar lá. Não tributa aqui. Só tributa aqui que mesmo que você esteja fora do Brasil, sendo residente fiscal no Brasil, aí sim vai tributar aqui, tá? Então é uma coisa que me perguntam várias vezes. Eu estou morando fora, vou ter que tributar, declarar no Brasil? Não, não tem que declarar no Brasil. E é importante saber que ganhos de capital tributados dessa forma não podem compensar prejuízos. Ali naquela legislação que a gente passou, que trata desses ganhos de capital, se você pegar aquelas leis e procurar e ler ela toda de ponta a ponta, você não vai achar em nenhum lugar tratamento para prejuízos que possam ser compensados. Não há previsão legal de compensação de prejuízos no programa de ganhos de capital. Então, isso exime, por exemplo, alguns exemplos que a gente vai fazer aí de você compensar. Comprou a ação da Apple, teve prejuízo. Depois você compra a ação da Apple, teve lucro. Vou compensar o lucro com prejuízo para só pagar a diferença. Você não pode fazer isso porque a lei não tem essa previsão para você fazer esse trabalho. E aí, as pessoas vêm me perguntar, é igual aqui no Brasil? Tem lá renda variável, tem lá day trade e swing trade? Não tem. Não tem, porque aquela legislação que a gente acabou de passar, que trata dos ganhos de capital no exterior e de bens imóveis no Brasil e no exterior, de outros bens que não sejam a Bolsa de Valores, eles não têm esse tratamento de day trade, 15%, 20% variação, isenção até 20 mil. Nada disso acontece. Por quê? Por causa do artigo 56. Veja bem, essa seção dispõe sobre a incidência do imposto sobre a renda dos ganhos auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, nas operações realizadas em bolsa de valores de mercadorias e futuros existentes no país. Então, a legislação que trata daquelas coisas que a gente fala da bolsa de valores, que é a definição do day trade, que é aquela história do day trade, é quando você compra e vende no mesmo dia, na mesma instituição intermediadora, o mesmo ativo. Tudo isso aí está escrito dentro da regulamentação de bolsas existentes no Brasil, reguladas pelo Brasil, dentro do Brasil. Então, quando você trata de coisas que acontecem fora do Brasil, não existe essa previsão, não existe a similaridade de day trade, operação normal, diferença de alíquota, nada disso. Você vai tributar no programa de ganho de capital, que foi o que a gente falou aqui agora, quando se referir a ganho de capital, e se for frutos e rendimentos desses bens que estão no exterior, por exemplo, os dividendos e os lucros das ações que você tem na Bolsa de Nova York, os aluguéis da casa que você tem em Orlando, isso é tributado pelo Carnê-Leão, tem que trazer para o Brasil, trazer o imposto retido na fonte e tributar aqui no Carnê-Leão. E aí a gente entra nos detalhes. Criptoativos, que é Bitcoin, criptomoedas, Ethereum, todas essas moedas digitais aí, eles têm a obrigatoriedade de informar para a Instrução Normativa 1888. Isso não tem absolutamente nada a ver com o imposto de renda. Não, muita gente confunde e diz, mas ele tem que declarar 30 mil, é 30 ou é 35? São coisas completamente diferentes. A Instrução Normativa 1888 ela foi criada para fazer com que as exchanges dentro do Brasil reportem para o governo federal
todos os movimentos executados dentro do Brasil, e quando o trader ele trada fora do Brasil a criptomoeda, ele é obrigado a relatar todos os fatos ocorridos no exterior para o governo brasileiro tomar conhecimento desses fatos. Então, ela é uma legislação para reportar dados. Não tem nada a ver com tributação aqui, tem a ver com reportar dados. O valor é R$30 mil e a explicação é informações que são prestadas sempre que o valor mensal das operações, isolado ou conjuntamente dentro de um mês, ultrapassar R$30 mil. Você tem que reportar. Se você pessoa física está operando no exterior ou faz uma transação entre dois amigos que não passa por uma exchange, você terá que reportar para o governo federal. Se for uma exchange localizada no Brasil, ela mesma já vai reportar para o governo federal, você não precisa se preocupar com isso. E ela vai reportar todas essas condições, sempre que houver compra e venda, permuta, doação, transferência de criptoativo para exchange, retirada do cripto da exchange, cessão temporária, que é o aluguel, dação em pagamento, então se você der ela para pagar uma conta, emissão e outras operações que impliquem na transferência de um cripto, por exemplo, quando você dá ele para comprar um outro cripto, você saiu de um, entrou em outro, você também tem que reportar. Então, o que eu quero que fique claro para vocês é que o ganho de capital ele está sujeito a esse programa de ganho de capital, tudo que for criptoativo, forex, ações no exterior, bens imóveis, seja no Brasil ou fora do Brasil, ou outros bens que não sejam tributados pela renda variável, compra de relógio Rolex que você comprou e vendeu mais caro, um carro que você comprou e vendeu mais caro, qualquer bem que você compra e venda mais caro vai tributar no programa de ganho de capital, dentro das regras do programa de ganho de capital. Eu tenho aqui no meu canal um vídeo que explica como preencher o programa de ganho de capital. Procure, vá lá, se instrua. Eu vou tentar deixar o card aqui em cima para você clicar e ir lá, mas tem essa tributação já aí no canal. E eu aqui queria deixar claro qual é a base legal e o fato de que você não pode compensar prejuízos nessas operações. Muita gente compensa esses prejuízos, muita gente está fazendo day trade de criptoativos, day trade de ações no exterior. As operações perdedoras não podem compensar os prejuízos. Isso é super importante. Você não pode compensar prejuízos em operações nem de day trade, nem de criptoativo, nem de ações no exterior. Esse conceito não existe base legal para isso. Então, se você compra ação, faz operação todo dia, você fez 10 operações no mês, 10 operações, 5 foram ganhadoras e 5 foram perdedoras. Vamos dizer que você ganhou 1.000 nas que ganhou e perdeu 1.000 nas que perdeu. Você fez 10 operações, 5 foram vencedoras com 1.000 cada uma, R$5 mil. Você fez 10 operações, né? 5 foram vencedoras e 5 foram perdedoras. As perdedoras, você perdeu 5 de 1.000, você perdeu também R$5 mil. Como você ganhou R$5 mil e perdeu R$5 mil, você teoricamente está zerado aqui. Para você não tem que pagar imposto nenhum porque você não ganhou nada. Só que pela regra do jogo do ganho de capital, as operações negativas são descartadas, você vai tributar as operações positivas e essas operações positivas tem que pagar. Por exemplo, nesse caso de $5 mil, você pagaria 15% de imposto. 15% de $5 mil são $750. Então, em 10 operações onde você não ganhou nada, você tem um imposto a pagar de $750. E depois vai ter que converter isso para real e pagar aqui no Brasil. Então, muita atenção, porque muita gente está fazendo isso completamente errado. As compensações de prejuízos não são permitidas pelo programa de ganho de capital. A base legal está toda aí. Se você quiser pesquisar, pode pesquisar. Não confunda declarar imposto de renda anual com a declaração da IN 888. Não confunda declarar com pagar imposto. O pagamento do imposto é mensal pelo programa de ganho de capital. A declaração é anual, onde você reporta os fatos acontecidos no ano anterior. São coisas diferentes. E as pessoas precisam começar a se acostumar. Declarar não é pagar. Declarar imposto de renda anual não é declarar IN 1888, que é lá movimento de 30 mil. No imposto de renda, lá mensal que você paga no ganho de capital, a isenção é 35 mil. São coisas separadas e diferentes. Então, vamos começar a nos acostumar que você tenha valores completamente diferentes para cada uma dessas coisas, tá? Então, eu peço que vocês prestem muita atenção. Tudo isso está aqui no slide, tá? E você precisa
acompanhar e ler, só isso, anotar, fazer suas anotações, assista de novo esse vídeo, anote, faça as suas anotações com calma, mas procure se informar para não fazer bobagem, para não correr o risco de amanhã ser pego aí pela Receita Federal e ser cobrado multas e juros indevidamente, tá? Faça a sua parte. Então, muito obrigado pela sua visita. Meus contatos estão aqui, estão também na descrição do vídeo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Eu tento responder sempre que possível. Eu agradeço a audiência e até o próximo vídeo.